Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso Protivity Cast, esse encontro promovido aqui pela Protivity. Nessa temporada a gente tem discutido sobre temáticas relacionadas à ESG. Hoje, nesse terceiro episódio aqui da nossa temporada, a gente vai dar um foco nas temáticas do G, no pilar aqui do G, falando um pouquinho a respeito dos aspectos aqui de governança. E para isso a gente vai trazer um pouco da evolução regulatória, né? Então até a gente intitulou o nosso encontro aqui como o tsunami regulatório no ESG, onde a gente vai dar um foco nas questões de normas, diretrizes, né, e regulações relacionadas à temática, o impacto que isso tem para as empresas, para as companhias. E para brilhantar aqui o nosso bate-papo, eu tenho dois ilustres convidados aqui. Jefferson Kiohara, né, que é o nosso diretor de ESG aqui da Protivity, e Vânia Borgherti, vice-coordenadora de Relações Internacionais do CBPS, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, e coordenadora do CBARE, que é a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. Vânia, muito obrigada pela sua presença. É um enorme prazer ter você aqui com a gente, tá? Jeff, muito obrigada também pela sua presença. Acho que vai ser muito enriquecedor esse nosso bate-papo aqui, né? Porque a gente vai tratar de uma temática que eu vejo que ainda tem existe bastante dúvida, né, ainda sobre essas questões que a gente vai tratar. Acho que as empresas ainda não sabem muito bem, né, como evoluir nesses temas, né, o que fazer nos próximos anos relacionado aí enfim, algumas regulações, algumas regulamentações que estão surgindo. E para isso, Vânia, né, a gente já queria ouvir um pouquinho de você a respeito aqui, né, das normas do IFRS. O que são essas normas, né, num primeiro momento? Porque acho que, enfim, para a gente começar do beabá, para quem não tem ainda muita familiaridade, né, com a temática, o que são essas normas, né? Do que elas tratam? Ok. Na verdade, a IFRS Foundation, ela até 3 anos atrás, ela é completamente voltada a fazer normas de reporte de contabilidade. Uhum. Ela tem embaixo do guarda-chuva dela o IASB, o International Accounting Standard Board, e o IFRIC, que são responsáveis pelas normas IFRS que norteiam a elaboração de relatórios contábeis em mais de 140 países do mundo. E como é que isso aconteceu? Aconteceu quando a globalização veio, as empresas começaram a fazer negócios fora das suas fronteiras. E como a informação contábil era a base para você tomar decisão, as empresas precisavam converter suas demonstrações nas regras locais para a regra do país onde ele ia fazer negócio, para o investidor de lá tomar decisão. Vou comprar ação, vou investir, vou vender. Então, começou a ter necessidade dessa conversão. Isso era um processo muito caro. Imagine uma empresa como a Petrobras, que tinha subsidiárias em 29 países diferentes. Imagine o tamanho de time de contadores, de auditores, de tributaristas para acompanhar a lei societária, tributária de todos eles. Então, a IOSCO, que é a Associação Mundial dos CVMs, começou uma campanha que foi abraçada pelo Parlamento Europeu em 2002, de você ter uma norma contábil única. E o órgão escolhido para fazer essa norma foi a IFRS Foundation, porque ele tem um devido processo, é o nome que a gente dá, que é completamente transparente. Ele faz tudo com consulta na internet, as pessoas acompanham fase a fase, tem um monitoring board que é composto pelos presidentes das principais CVMs do mundo para blindar a influência política, influência econômica. Então, nenhuma empresa pode dar um jeitinho da norma sair do jeito que ela quer e não do jeito que é o de melhor transparência. Isso foi um sucesso no mundo, né? Então, hoje, mais de 140 países usam a norma contábil IFRS. Bom, aí, quando esse processo ficou consolidado, o Brasil aderiu ao IFRS em 2010, se começou a perguntar, mas informação contábil é suficiente? Continua sendo suficiente? E se percebeu que não, que existe toda uma série de riscos que a contabilidade não é capaz de abraçar, mas que igualmente podiam afetar o processo de decisão dos stakeholders, que são as informações que muitos chamam de não financeira, mas o mais correto seria chamar até de pré-financeira, porque se você não administrar elas bem, elas vão afetar teu fluxo de caixa em algum momento no tempo futuro. E aí começaram a surgir uma série de propostas de como você reportar
essas informações que a contabilidade não abraça. Surge GRI, surge SASB, TCFD, TNFD, CDP, ODS. Você tem uma sopa de letrinhas no mercado de proposta de como reportar a sustentabilidade. E se começou a perceber que essa abundância de propostas era tão nociva quanto era no passado você ter uma regra para cada país que diz respeito à contabilidade. Porque se o mundo é globalizado, você precisa poder comparar as informações das empresas independente da sua localização. E como nesse meio tempo surgiu uma proposta chamada Relato Integrado, que visava você ancorar a informação de sustentabilidade na informação financeira para evitar greenwashing, para facilitar a auditoria, para melhorar a evidenciação, se perguntou, opa, por que não a mesma instituição que faz isso para contábil não fazer isso para também as informações de sustentabilidade? Porque aí vai ficar mais fácil eu ter um relato integrado. Porque se a norma de sustentabilidade sai do mesmo guarda-chuva que a norma contábil, a chance de você ter inconsistência entre o bloco contábil e o bloco ASG fica bastante reduzido. Então, a IFRS é isso. Ela criou um novo braço chamado International Sustainability Standard Board, que faz para normas de sustentabilidade a mesma coisa que o IASB e o IFRIC fazem para as normas de contabilidade. Isso vai facilitar você transitar do momento atual, onde publicar relatório de sustentabilidade é algo voluntário e espontâneo por parte das empresas, para esse tsunami regulatório que você mencionou, onde nós teremos regras, nós teremos um conjunto de padrões que vão permitir a comparação e, inclusive, a evidenciação, a asseguração desses relatórios de uma forma muito mais completa. Perfeito, Vânia. Poucas palavras. Não, mas está ótimo. Isso. Acho que já deu para, né? Quer fazer algum comentário sobre isso, Jeff? Fica à vontade. Sim, eu só ia reforçar o vínculo com a temática governança. Sim. Porque quando a gente fala de governança, a gente fala de transparência, a gente fala de informações, né, para os investidores, para os acionistas. E esse movimento, né, que tem o IFRS tem essa preocupação. Sim, perfeito. Total. Total. Seria, inclusive, minha próxima pergunta, né? Ou seja, qual é o impacto que essas normas elas trazem para a governança das empresas, né? Então, acho que traz aí uma maior transparência para todos os stakeholders, né, Jeff? E isso, naturalmente, que impacta aqui em toda a questão de governança, né? Quanto tempo as empresas elas têm para se preparar? Como é que a gente está em relação ao timing, ao cronograma relacionado a isso? Só para ressaltar a questão de governança, a IFRS Foundation tomou algumas decisões para aceitar normatizar a sustentabilidade. E uma delas foi de usar o que ela chama de modelo de building blocks, ou seja, normatizar a sustentabilidade. Vai ser que nem aquele brinquedo infantil, Lego, sabe? Você vai botando os bloquinhos. Perfeito. Então, o bloco principal, que é a base para tudo, é a informação contábil, para permitir exatamente o rastreamento da informação de sustentabilidade até o informe financeiro. O segundo bloco é a informação de sustentabilidade. E o terceiro bloco, cada regulador pode colocar as informações adicionais que ele acha necessário para o país dele, né? Então, vai funcionar assim. Mas também vai funcionar para os lados. Então, a IFRS Foundation começou normatizando o clima. Da agora já está no forno para sair capital humano e biodiversidade. Depois ela vai incluindo os outros. Mas a decisão que ela tomou é de que para toda e qualquer norma que ela vai estabelecer, ela vai usar os mesmos pilares que o TCFD estabeleceu. E a gente sabe o TCFD, que foi lançado pelo Financial Stability Board para reportar clima em 2017, ele usa 4 pilares para você reportar sustentabilidade. O primeiro deles é a governança. Ou seja, tudo começa do topo. Você não pode mais ter o assunto de governança sendo tratado por um departamentozinho de sustentabilidade que não tem voz e não tem vez. A alta gestão da empresa precisa se inteirar disso, porque o segundo bloco é a estratégia.
Eu não tenho como colocar sustentabilidade dentro da estratégia se a governança não está comandando isso, né? O terceiro bloco aí é a gestão de risco e, finalmente, o quarto são as métricas e objetivos. Então, só para esclarecer, governança é fundamental, é o primeiro passo para você ter sucesso nesse movimento de tsunami regulatório que você mencionou aí. E quanto ao prazo, aqui no Brasil, a IFRS Foundation ela não tem enforcement, Doni. Ela não pode obrigar nenhum país a usar a norma dela. Tá. Né? Ela faz e é isso que torna ela independente. Né? Ela faz a norma de acordo com aquilo que é considerado durante o processo de elaboração como a melhor forma de mostrar uma determinada situação. Né? E seja isso para instrumento financeiro, seja para ativo fixo, seja para sustentabilidade. Então, essa é a dinâmica dela. Aqui no Brasil, a CVM foi a responsável por abraçar as primeiras 2 normas IFRS de sustentabilidade já formadas. Mas, como é que esse processo se dá? Pela lei brasileira, você não pode incorporar no Brasil normas emanadas ou em linguagem que não seja o português. Então, a norma é emanada da IFRS Foundation em inglês, lá fora. Aqui precisa haver um devido processo de tradução, submissão à audiência pública, igualzinho à de elaboração de uma norma. Nós já temos isso para o lado contábil, através de um órgão que foi criado, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Para a sustentabilidade, foi criado um organismo espelho do CPC, que é chamado CBPS, Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Então, ele é quem faz o devido processo. Ele traduziu a norma, colocou em audiência pública, a audiência terminou no dia 11 de julho, ele agora está terminando a revisão das cartas comentários que ele recebeu do mercado brasileiro inteiro e nas próximas semanas já vai estar publicando as normas oficialmente em português. Aí a CVM vai recepcionar e transformar isso numa resolução ou deliberação CVM, o Banco Central idem, a ANEEL idem. É assim que a norma internacional ela começa a ter vigor e ter enforcement dentro do ambiente brasileiro. Então, o primeiro órgão regulador que recepcionou as normas da IFRS foi a CVM através da Resolução 93. O que a Resolução 93 estabelece? As empresas listadas e fundos são obrigadas a publicar informações de acordo com o IFRS S1 e S2 a partir do ano base 2026, com relatórios sendo publicados em 2027. Mas ela permite que as empresas brasileiras já antecipem o uso dessas normas em 2024 para publicar em 2025 e em 25 para publicar em 2026. É o que nós, o CBPS, estamos recomendando para o mercado brasileiro. Por quê? Porque, ao contrário da norma contábil, que você já tinha norma de contabilidade antes, sustentabilidade é fresquinho, saído do forno para todo mundo. Nem a IFRS Foundation sabe como serão os relatórios de sustentabilidade final, porque não existe nenhum outro no mundo. E nem a CVM sabe, e nem os investidores sabem, nem os jornalistas sabem, nem a Protiviti sabe, né? Então, nós estamos estimulando as empresas a usar esses 2 anos de caráter voluntário para aprender. Porque você publica a norma, o mercado vai dizer, não ficou muito claro isso, não entendi isso, não ficou bom. O auditor, porque essas normas serão auditadas a partir de 2026, pode dizer, olha, para isso aqui você precisa melhorar o controle interno, porque essa base não está suficiente. Então, as empresas que anteciparem isso, elas vão criar os modelos que vão ser usados pelo resto do mercado e pelo mundo, porque o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a ter os relatórios em IFRS. Se o Brasil quer ser esse país da sustentabilidade, essa é uma oportunidade inigualável para todos nós. Né?
E na sua visão, Vânia, antes de eu passar a palavra para o Jeff, né, mas na sua visão, como é que as empresas estão começando a se preparar para isso? Você já vê algum movimento? Sim. O que está acontecendo no mercado para que isso aconteça? Olha, o Brasil tem uma certa vantagem nisso, que é o fato de que a IFRS S1, ela é, na verdade, a incorporação do framework do relato integrado. E o Brasil é muito forte em relato integrado desde 2013, quando ele foi publicado pela primeira vez. Nós somos a maior comissão brasileira, né, a comissão de relato integrado no mundo, com mais de 700 participantes, 6 grupos de trabalho. Graças à CEBARI, hoje já é obrigatório para o setor público na instância federal o uso do relato integrado. E como, na verdade, a IFRS S1 é quem trata dessa integração, dessa conjugação entre informação financeira e não financeira, nós já temos essa vantagem. As empresas brasileiras que já usam o relato integrado, elas já não estão saindo do nada, elas já têm uma certa noção aí. Mas o reporte do IFRS S2, que é baseado em questões de mudança climática, esse realmente é uma novidade, a não ser para bancos, que já fazem isso por deliberação do Comitê de Basileia. Muitas empresas hoje ainda me falam assim, você não tem um modelinho aí para a gente? E eu falo assim, você não entendeu nada, então. Porque o primeiro passo para você implantar essas normas não é olhar para fora, não é olhar para o relatório do outro, é olhar para si mesmo. Né? O relatório é uma oportunidade da empresa contar a sua própria história. Então, ela tem que olhar para ela. É aí que ela vai verificar e descobrir quais são os riscos e as oportunidades dela. Mas, para ajudar as empresas, nós temos, eu disse na CEBARI, 6 grupos de trabalho. Um primeiro é de comunicação, para manter o mercado informado. O segundo é de setor público, que ajuda, trabalha com o TCU exatamente nessa vertente de você divulgar a sustentabilidade nas instâncias federais. O terceiro é um GT de pioneiras, que está com mais ou menos 40, 45 empresas brasileiras, ensinando elas com dever de casa. Né? Você tem que levar para casa e verificar como é que você faz a tua matriz de materialidade, você tem que verificar quais são os riscos, tem que fazer contestar os seus controles internos. Então, nós temos mais ou menos 40 empresas nesse GT Pioneira sendo assessoradas lá, de caráter voluntário, todas elas, porque o nosso propósito é ajudar o Brasil a dar certo nisso. Né? Então, a CEBARI não tem qualquer tipo de custo ou serviço de consultoria sendo prestado, somos todos voluntários ali para poder tentar ajudar o mercado a se adaptar para essa norma. E é um belo trabalho, né, Vânia? Porque isso tem um impacto social, né? Isso acho que impacta a sociedade como um todo. Então, acho que é um trabalho muito, muito bonito, né? Jeff, qual é a recomendação que você daria aí para as empresas nesse processo, né? Primeiro, quais os maiores desafios que você enxerga, né, nesse cenário? Os desafios que as empresas elas já começam a atravessar e vão atravessar nos próximos anos, tendo em vista essas questões que a Vânia colocou. E o que você recomendaria para essas empresas? Bom, eu vou pegar carona na sua fala, tá, Vânia? Claro. Porque, de fato, é super importante aproveitar esse momento, né, de reporte voluntário para fazer todo o exercício que é necessário. Então, por exemplo, tem empresas que nem sabem do que se trata IFRS S1, S2, ou o equivalente, né, em língua portuguesa pelo CBPS. E é curioso, porque mesmo em empresas de capital aberta, você vai conversar com o CFO, você vai conversar com o controller, você conversa com membros de conselho de administração, eles olham e falam assim, IFRS, a parte contábil. Aí você fala, não, a parte de sustentabilidade. Não, mas aí não tem a ver, não é comigo, né? É com a pessoa de SG, é com o meio ambiente, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é de letramento, né? De saber do que se trata e o que tem a ver com o próprio negócio. Né? Inclusive, empresas de capital aberto não estão ainda com essa temática no radar. O passo seguinte, uma vez que você entende, você tem que fazer algum tipo de diagnóstico. Ou seja, como que estamos? Né? Porque tem empresas que às vezes não têm a metodologia, mas já tem diversas práticas que na hora que ela olha, ela fala, puxa,
tá fácil de conectar com essa iniciativa, né? Eu já estou muito próximo. E tem vocês que vão olhar e falar, caramba, eu preciso trabalhar, senão não vai dar tempo, quando for obrigatório, de estar com tudo pronto, né? Tem estatísticas, por exemplo, que mostram, né, que vai ter a etapa de auditoria que a Vânia comentou. E tem empresas que vai falar assim, não, mas o meu relatório já é auditado. A pergunta é de que forma? Né? Porque a própria norma versa sobre isso, correto, Vânia? De que uma coisa é a auditoria limitada, né? Sim, a resolução CVM fala que durante o período de voluntário, você tem que submeter a revisão limitada. Mas a partir de 2026 é a asseguração razoável. Exato. E asseguração razoável significa auditar a parte de sustentabilidade com o mesmo nível de rigor que hoje se audita a parte contábil. E é exatamente essa é a razão pela qual é 2026. Não sei se você sabe disso, né? Porque a IFRS Foundation, você tem, na verdade, um tripé formando o ambiente de reporte de sustentabilidade. Quem vai nortear o conteúdo e a elaboração do relatório é a IFRS Foundation com a norma ISSB, que se chama IFRS S1, S2, e vai ter a S3, S4, S5, S20, né? A ideia é essa, que aqui no Brasil vão ser transformadas em CBPS S1, S2, S3, S4, S20, por aí vai. Então, é o reporte. Você vai ter o bloco da auditoria. Quem normatiza a auditoria não é a IFRS Foundation, é um outro órgão, o International Auditing and Assurance Standard Board, IAASB. Ele é que faz as normas de auditoria, inclusive a contábil, que a Price usa, que a KPMG vai usar, a UI vai usar, e todas as empresas de auditoria usam. Então, essa norma vai ser aprovada em setembro desse ano, é a ISA 5000, e ela entra em vigor em 2026. Daí a resolução da CVM ter colocado obrigatório a partir de 2026. Antes disso, você não tem condição de ter uma asseguração razoável, Claro. porque a norma não existe. Não. E o terceiro tripé é a ética, que as pessoas não olham muito para isso. Mas a informação de sustentabilidade é, por natureza, qualitativa, narrativa. Eu sou contador, eu amo contabilidade. Um milhão de vezes eu fosse escolher minha carreira, eu escolheria contábil. Porque é tão confortável, o débito sempre bate com crédito e você tem a pista de que tudo está funcionando. Em sustentabilidade isso não acontece, porque a informação é qualitativa. E o papel aceita qualquer palavra. Exato. Então, se os princípios éticos não estiverem ali, a confiabilidade da informação que é provida para o mercado, ela cai. Então, o Código de Ética também está sendo revisado, vai ser aprovado em dezembro desse ano, então, e entra em vigor em 2026. Então, aí vocês veem o porquê de 2026 para a CVM, porque é quando o tripé vai estar completo. A norma de ética, a norma de auditoria e a norma do reporte. Aí as empresas têm condição de contribuir com transparência. Eu vou contar também uma curiosidade, que ela estava citando as Big Four. A mesma dinâmica que a gente hoje conhece dos relatórios contábeis, né, balanço, DRE, vai valer também para os relatórios de sustentabilidade. Então, o que acontece? Vão ter as empresas, né, que vão fazer auditoria externa, né, de validação, mas todo o trabalho de preparação, de auditoria interna e controles internos, também vão precisar acontecer. E aí uma característica que a Protiviti tem, Wani, é a independência. Então, desde que a Protiviti foi criada, ela fez a opção de trabalhar apenas no lado consultivo. Né? Então, a gente tem controles internos, a gente tem auditoria interna, mas em nenhum momento a Protiviti vai atuar na parte de auditoria externa dos relatórios. Né? Então, eu acho que é importante também que as pessoas enxerguem como que o mercado vai se organizar, né? Porque às vezes fala assim, não, mas quem audita o meu balanço é a PwC, vai poder continuar auditando esse relatório. Mas todo o trabalho interno vai ter que ser feito por uma entidade independente. Sim. E aí, essa preocupação da ética também vai ser fundamental, que é o quê? Garantir que quem ajuda na preparação não é quem vai auditar, porque a gente sabe que esse tipo de debate também já teve quando se falou dos relatórios contábeis.
Sim, com toda certeza. O primeiro instrumento para auditoria independente é exatamente os controles internos da empresa, né? Então, a elaboração... eu estava dando aula outro dia e um aluno falou assim, como é que eu posso confiar na informação se é a própria empresa que está reportando? Aí eu falei assim, mas quem é que você acha que tem mais condição de dar informação sobre a empresa se não ela mesma? Né? Qualquer um de fora que vai dar informação, ele vai estar tentando adivinhar. E a empresa é aquela que tem condição de olhar para si, identificar os seus problemas e as suas vantagens e oportunidades e reportar a si própria. Agora, ela precisa fazer isso de uma forma que seja evidenciável, porque quando chega a parte da evidenciação independente, ele precisa ter essas amarras, esses documentos, esses sistemas de rastreamento que comprovem que aquilo que a empresa está reportando é evidentemente confiável. Exato. Eu acho que isso até... eu pego esse gancho para o próximo ponto que eu ia colocar aqui, Vânia, em relação às aberturas que esse processo, né, que isso tudo vai ter para o cometimento de fraudes, de má intenção. Como é que vocês estão vendo isso, né? Porque eu ouvindo você falar, né, e trazendo questões ligadas, olha, tem algumas medições que elas serão qualitativas, né? Eu fico na dúvida o quanto que esse processo todo ele vai ser rastreável, né? O quanto que de fato as empresas vão conseguir coletar dessas evidências, como você muito bem colocou agora, e que, portanto, na minha visão, eu acho que isso abre aqui uma frente para estas questões ligadas a desvios, a manipulação de resultados, manipulação de dados e fraudes e por aí vai. Como é que você enxerga isso? Nossa, esse é um tema que eu adoro falar. Então, cuidado que bom, porque aí eu que também. a gente vai esgotar os 30 minutos a gente ainda está com tempo. Mas o que acontece? Outro dia eu fui entrevistada por um jornalista e ele está exatamente tratando de um grande suposto caso de fraude aqui no mercado brasileiro. E como é que acontece isso com tanta norma de transparência? E, em primeiro lugar, uma norma, por melhor que ela seja, Dani, ela não tem condição de prevenir fraude. Ponto. E eu gosto sempre de brincar, eu sou uma católica muito dedicada, e eu sempre costumo dizer que se uma norma boa fosse suficiente para evitar o ser humano de fazer coisa errada, Deus tinha resolvido o problema da humanidade com os 10 mandamentos. Quando o ser humano quer ser desonesto, quando ele quer, na verdade, sair da zona de atuação esperada, ele vai encontrar um jeitinho, ele vai encontrar uma brecha. Então, a norma ela não previne fraudes, ela minimiza as oportunidades, porque ela vai cercando os caminhos que poderiam ser usados para que essa fraude venha a ser cometida. E uma outra coisa que a norma faz é acelerar a identificação se a fraude acontecer. Porque quando você tem 20 milhões de norma, fica muito difícil você ter esse tipo de controle, porque necessaria que todos os stakeholders conhecessem as 20 milhões de normas para saber que alguma coisa está errada. Então, esse afunilamento que a gente está experimentando para as normas, ou seja, em vez de eu ter 100 padrões de reporte de sustentabilidade, eu vou ter uma norma que é um esqueleto que todo mundo vai usar, fica mais fácil educar todo mundo para conhecer aquela norma. E aí a própria sociedade se torna um veículo de controle, porque ela mais rapidamente identifica que alguma coisa ali não está certo. Então, essa é outra vantagem de você ter esse processo de tsunami que você está mencionando ali, onde a gente vai transformar todo esse conjunto, GRI, TCFD, SASB, numa linha mestra que vai ser a espinha dorsal dos relatórios de sustentabilidade. Mas um outro ponto que eu gosto de ressaltar aqui é que a gente tem mania de generalizar. Né? Um exemplo grotesco, mas, por exemplo, se você fica sabendo que foi preso um traficante numa favela, você muitas vezes encontra alguém dizendo assim, mas todo mundo que é na favela é traficante. Isso é uma inverdade. Você tem muito pai de família honesto e digno que mora lá por necessidade e que não tem nada a ver com crime.
Mas o caso é que quando você encontra uma empresa que frauda, seja no lado contábil, seja na questão de sustentabilidade, você logo diz, isso não funciona. Está vendo? Todo mundo pratica greenwashing, ou a norma está aí, mas todo mundo fraude. E, na verdade, a norma existe para que esses casos de fraude sejam a exceção e não a realidade. É que a gente, quando encontra um caso, a gente logo extrapola como se aquilo fosse o mais comum. E não é isso. Não é todo mundo que vai manipular a informação de sustentabilidade, como não é toda empresa que manipula a informação contábil. Então, a gente tem que tirar esse estigma negativo com relação à confiabilidade da informação. Mas, certamente, se alguém quiser burlar, vai continuar burlando. Vai ter espaço para isso, né? E é por essa razão que todo o processo de norma ela tem um período de revisão depois de algum tempo. Porque você aí identifica o que não foi suficiente para travar algumas coisas que são importantes. Vamos ajustar esse parafuso. Perfeito. Né? Eu acho que tem a questão da norma e tem a questão dos controles internos também, né? Enfim, das companhias para ajudar a coibir, né, Jeff, esse processo. Com certeza. Se você perguntar hoje para qualquer profissional aí com alguns anos de mercado, de experiência em auditoria interna e controles internos, o que é uma política de contábil da empresa? O que tem que ter? Qual que é o risco de um journal entry, né, de uma entrada manual? Todos eles vão responder fácil. Agora você pega esse mesmo grupo de profissionais e fala o seguinte, olha, quais são os controles internos em relação aos números que vocês estão mostrando na questão, por exemplo, inventário de carbono. Ele vai olhar para você, oi? Eu tinha que ter controle em cima disso? Né? A gente brinca, mas, sim, existem empresas já que estão avançando, já estão cuidando do tema, mas a gente sabe que cada hora vai aparecendo uma temática nova, né? E o pessoal leva um tempo para entender o que está acontecendo e buscar a informação. E é esse momento que a gente está. Né? Se a gente for pensar nos desafios que as áreas de gestão de riscos, controles internos, compliance, auditoria interna vai ter para os próximos anos é enorme, Dani, porque primeiro a questão de entender o que é e depois como que isso impacta os negócios. Né? Se for fazer um paralelo do S2, né, Vani, que pega dos riscos climáticos, quantas empresas hoje, dentro do mapa de riscos corporativos, dos riscos estratégicos, refletem os riscos, sejam ESG ou riscos climáticos? A verdade é que muitas não têm ainda essa informação. Então, se não tem essa informação, não tem nem como pensar na questão do S2. Eu preciso primeiro entender quais são os riscos e oportunidades que estão relacionados à questão do clima. Claro. E essa é uma das razões pelas quais também a gente recomenda a adesão antecipada. Como você falou, a gente precisa treinar as pessoas. Se a empresa não treina, não capacita seu pessoal, ela, na verdade, vai estar escrava do consultor ou escrava do auditor. O relatório não vai ser dela, vai ser, na verdade, aquilo que ela precisou escrever lá para o auditor ficar confortável, para o consultor ficar confortável. E isso perde toda a finalidade do reporte, que tem que ser uma peça da empresa propriamente dita. E a gente sabe que minha tese de mestrado foi sobre a lei Sarbanes-Oxley. E a gente sabe que lá na lei Sarbanes-Oxley tem lá a tal seção 404 de teste de controle interno, que na época que isso entrou em vigor, lá em 2002, 2003, foi o maior volume de gastos com auditoria independente que as empresas tiveram naquelas ocasiões. Porque como o auditor ele tinha insegurança, porque nunca ninguém tinha reportado a seção 404 antes, ele via cabelo em ovo, né? E queria testar tudo. E se a empresa não tem um treinamento forte, não se conhece o suficiente, não conhece seus riscos o suficiente, ela não tem como se defender disso. Então, a educação ela é fundamental. E é por isso que a própria IFRS Foundation lançou o que ela chama de Capacity Building Framework. Ela reúne parceiros de elaboração de material de educação para preparar todo o mercado para essas novas normas.
porque sem educação não funciona. Uhum. Né? A gente precisa muito que todos estejam seguros daquilo que eles têm, daquilo que é risco, daquilo que é efetivamente uma oportunidade para ser testado. E só para finalizar essa temática de FRS, né, quais são as sanções previstas? Ou não existem sanções? Como é que está essa questão, né, de punição, né, para quem não cumprir aí as normas? Eu, antes até de encerrar, Dani, tem um outro aspecto que eu acho que é fundamental a gente aproveitar a oportunidade aqui para chamar a atenção. Em primeiro lugar, e aí respondendo a sua questão da sanção, por que é importante que a CVM esteja abraçando isso? Por que é importante a gente passar do voluntário para o regulamentado agora? Por que isso é fundamental? Porque quando é voluntário, diante daquele leque de opções de reporte, cada empresa escolhia o seu, que nem um cardápio de restaurante. Qual que eu vou usar? Vou usar uma mistura de GRI com SASB, vou usar isso, vou usar aquilo. E as empresas escolhiam sempre aquilo que deixava as mais bonitas na fita. Não exatamente aquilo que é a mais adequado para a sua atividade, para o seu modelo de negócio. E a empresa, com isso, perdia uma coisa chamada comparabilidade, até mesmo com ela. Porque, como tudo era voluntário, se ela não ia bem num determinado tópico, ela esquecia aquele tópico naquele ano. No ano seguinte, ela ia. E depois voltava. Então, você não podia comparar a empresa com ela mesma, você não podia comparar a empresa com seus pares. Né? E, com isso, o mercado inteiro perdia. Com a regulamentação, isso acaba. Mas o outro ponto é que, igualmente, como era voluntário, o regulador não podia punir quando um caso de greenwashing era descoberto. Né? Por quê? Porque era um relatório voluntário. Então, você não tinha respaldo jurídico para penalizar. E é exatamente por isso que a gente diz para a empresa, não espere 2026. Não entre em campo quando o jogo estiver valendo. Porque você tem que educar até esse regulador para entender o seu negócio e saber o que é, na verdade, algo que corresponde à sua realidade e o que não é. Então, a partir de 2026, os reguladores podem aplicar para as questões de sustentabilidade o mesmo tipo de penalidade que hoje eles estão sujeitos na parte contábil. Né? Multas, veto a um determinado executivo que esteve envolvido em alguma transação que não foi tão ética assim, de atuar como executivo em outras empresas. Ou seja, mesmo tipo de situação de sanção que é possível de ser aplicada numa parte contábil vai ser igualmente aplicável para as questões de sustentabilidade. Mas o que eu queria aproveitar a oportunidade para dizer é que, infelizmente, como o Jefferson falou, tem muito desconhecimento no mercado. E as empresas ainda acham que, então, tudo bem, a CVM está aí com a resolução 193 e isso é só para a empresa listada e para fundo. É mentira isso. Porque o reporte será de acordo com o escopo 3. Ou seja, a empresa vai ter que reportar a cadeia de valor. Ela não pode dizer, eu sou boazinha, o meu fornecedor que é bandido, ou o meu cliente que está fazendo mau uso daquilo que eu forneci para ele. Ela tem que reportar a cadeia de valor. Isso significa que a regra vai ser aplicável para pequenas e médias empresas, para empresas fechadas igualmente, porque elas fazem parte de cadeia de valor. Isso não quer dizer que as empresas pequenas e médias ou fechadas têm que elaborar o mesmo relatório que uma empresa listada. Em primeiro lugar, porque a base é o modelo de negócio. Se elas são pequenas empresas, o modelo de negócio delas é simples. Reportar o que acontece nelas tem que ser simples. Perfeito. E não pode ser complicado. Mas tem que ser evidenciável, porque vai ser objeto de auditoria. Né? E, em segundo lugar, porque se ela tentar copiar o relatório das grandes empresas, sendo uma pequena empresa, o que mais vai ter no relatório dela é não se aplica, não se aplica, não se aplica, não se aplica, não se aplica. E isso, na verdade, é um desperdício de tempo e de oportunidade. Mas é muito importante que a gente use essa chance aqui para alertar que as pequenas e médias empresas, empresas fechadas, que não se prepararem para essa realidade,
elas correm o risco de perder contratos a partir de 2026. Porque se elas não tiverem condição de ter informação evidenciável que a empresa listada precisa incorporar no seu relatório, ela vai ser um risco para essa empresa listada e vai correr o risco até de ter uma ressalva na sua relatório por causa disso. Então, se elas não se prepararem para isso, elas podem perder oportunidade de negócio. E Vânia, tem também o caso das empresas de capital fechado, Sim. que de forma voluntária publicam os relatórios. E a partir de ter a norma, vão também precisar seguir essa norma, correto? Sim, elas não são obrigadas, infelizmente, pela nossa lei 11.638, a não ser que isso venha a mudar, não são obrigadas a publicar. Isso. Mas a elaborar e auditar segundo os mesmos preceitos, se espera que sim. E vale também destacar, né, fazendo o link com a questão da fraude que você comentou, tá, Dani? Que o greenwashing é um nome bonito, mas para quem é do mundo de riscos, controles internos, auditoria, é fraude. Você está enganando, você está omitindo informações para o investidor, para os stakeholders, né? E aí, Vânia, eu vou fazer um gancho, eu acho que vale também citar dentro do IFRS o S1, a questão da materialidade, né? Porque a questão não é simplesmente de gente, vocês estão falando de greenwashing porque eu falei que doei, sei lá, 100 cestas básicas e na verdade foram 99. Não, peraí. Não é disso que a gente está falando aqui quando fala de greenwashing ou quando fala de materialidade. Eu acho que vale explorar um pouco. Acho que fica muito claro falar, porque a ISSB, que é o braço de sustentabilidade da IFRS Foundation, tem a sua sede principal em Frankfurt. Então, e eu tenho um assento no conselho lá representando o CBPS. Então, a gente vai com bastante frequência a Frankfurt para as reuniões. E uma vez a gente estava lá quando o aeroporto de Frankfurt publicou que iria eliminar as suas emissões de gás de efeito estufa até 2030. E aí, no dia seguinte, as manchetes de jornal estavam perguntando o que ele vai fazer com os aviões que foram lá. Como é que vai voar? É esse tipo de greenwashing que é pura e simplesmente falta de conhecimento. As pessoas não têm noção do que é o conteúdo de um relatório. Na verdade, a minha noção de materialidade tem que ser aquilo que a IFRS Foundation estabelece. Aquilo que, se for omitido, se for adulterado, se for exagerado, pode influenciar a tomada de decisão por quem está de fora, né? Então, esse é o critério que ele vai utilizar para ver o que é informação relevante e o grau de materialidade dessa informação para poder determinar o que é o conteúdo. Porque não se esqueçam, a base é um relato integrado. Então, o relatório ele tem que ser conciso. Né? A gente erroneamente pensa que informar bem é informar todos os clipes, os detalhes, e não é bem isso. Né? Na verdade, quando você informa detalhes desnecessários nos seus relatórios, você está desinformando o mercado, porque você está desviando o foco e a atenção daquilo que é relevante, aquilo que o outro precisa prestar atenção. Né? Perfeito. E essa é outra técnica, né, para cometer a fraude, né, o misdirection, né, a distração, para você tirar o foco do que é relevante. Só de curiosidade, Ivânia, eu conheço uma empresa de bebidas que não colocou água como tema material, tá? É interessante. Eu queria saber o que ela botou de material lá, o lúpulo? Mas, assim, muito bom. A gente tem uns minutinhos ainda, pessoal, aí rapidamente, acho que é legal a gente explorar um pouquinho, né, como é que essas tendências, né, dessa onda regulatória, ela tem, como é que a gente tem visto isso na Europa, né? Acho que tem algumas novidades também surgindo lá. Se vocês puderem explorar um pouquinho, né, o que está acontecendo lá, eu acho que é interessante também aí para informar os nossos ouvintes aqui. Começo eu? Começa você? Por favor, pode começar, né? Depois eu complemento. Estou eu de tagarela aqui, né, Jefferson? Mas o que acontece? Quando o mundo tomou consciência de que essa pluralidade de frameworks não poderia mais continuar, se começou a convergir e pressionar a IFRS Foundation para aceitar normatizar isso. E é um processo muito parecido, eu já disse, com o que a gente teve na contabilidade.
Nesse momento, a SEC americana, que normatiza os relatórios corporativos nos Estados Unidos, já estava trabalhando na incorporação do TCFD, para que as empresas americanas passassem a reportar as mudanças, os pontos principais de mudança climática. E a Europa, já muito influenciada pelo GRI, já tem uma dinâmica de requerer informação de sustentabilidade há algum tempo, principalmente porque ela já tinha uma diretiva de informação não financeira em vigor já há alguns anos lá. Como a IFRS Foundation decidiu começar, ao invés de abraçar o mundo com as pernas, ela ir construindo no modelo de building blocks, ela resolveu começar por clima. E depois ela vai agregando os outros tópicos de sustentabilidade. E como ela resolveu também não começar nada do zero, mas pegar tudo que já tem de bom nesses frameworks que já existem no mercado, ela, ao invés de escrever do zero uma norma de clima, ela foi buscar o TCFD, que já tinha no mercado pelo Financial Stability Board. Então, se você me perguntar quais são as diferenças desses 3 grandes standard setters mundiais, eu diria que a norma americana ela foi aprovada em maio, está até com vigência suspensa por causa de um mandato de segurança lá, mas ela sofre uma influência muito grande de lobby das empresas americanas que têm medo de litígios em relação às questões de sustentabilidade. Se você já tem um alto grau de litígio nas questões contábeis, onde o débito bate com crédito, numa informação narrativa, eles acham que isso pode vir a extrapolar ainda mais. Uma vez eu cheguei em Nova York para uma reunião e tinha uma lateral enorme de um prédio pintado assim: sustentabilidade, deposite nessa conta e ajude a matar essa ideia. É mais ou menos assim a resistência dela. Então, na última hora, a SEC americana aprovou essa norma de mudança climática, mas tirando de fora o escopo 3. Ou seja, você não reporta a cadeia de valor. A empresa vai reportar só ela mesma. Então, a norma americana é a menos abrangente de todas elas. Ora, isso quer dizer que as empresas americanas não vão reportar? Duvido muito. Muita empresa americana sabe que se ela não reportar e não tiver adesão a essa dinâmica, a esse tsunami, ela vai perder os contratos que ela tem com empresas europeias, por exemplo. Porque já estão começando a vigorar algumas restrições impostas pelas diretivas europeias para fornecedores. Já tem empresa agrícola aqui no Brasil preocupada em mostrar que suplemento ela está usando, que adubo ela está usando, porque ela vai precisar comprovar que ela está coerente com as normas europeias para poder fazer transação. Então, as empresas americanas internacionalizadas não estão nem aí que não está vigorando a norma completa. Eles querem continuar a fazer transações no mercado e eles vão voluntariamente apresentar essas informações. A tendência é essa. A IFRS Foundation, então, começou com clima, com o TCFD. Mas ela já fez uma audiência pública propondo os novos temas, e os temas que ganharam diante dessa consulta mundial foi o tema de capital humano, ou S, né, que a gente não pode desprezar a importância dele, e a questão de biodiversidade. Bom, e a Europa? A Europa se viu num outro lado, Dani, porque como eles já tinham um reporte de sustentabilidade lá, across the board, reportando sustentabilidade em todos os parâmetros e dimensões, e não apenas clima, eles falaram assim, se eu for aderir à IFRS Foundation agora, eu vou dizer para as empresas europeias para esquecerem os outros tópicos de sustentabilidade e reportar só clima. Então, eu vou estar caminhando para trás, quando, na verdade, em sustentabilidade, o mundo tem urgência e a gente precisa caminhar para sempre.
Como o EFRAG, os órgãos europeus, são parte integrante da própria constituição dos fóruns da IFRS Foundation, a própria IFRS Foundation falou para eles: não faça isso. Porque, à medida que eu for adicionando os outros blocos de sustentabilidade, eu tendo a chegar muito perto daquilo que a Europa hoje já tem. E mais, se vocês já têm isso regrado, eu posso usar o ambiente europeu como um grande laboratório para testar aquilo que eu vou colocar nas normas IFRS que vão se juntar no futuro. Então, resumindo a ópera, a SEC americana não é um standard setter global. O Parlamento Europeu também não é um standard setter global. O standard setter global é a IFRS Foundation. É ela que vai ter a norma que vai vigorar cross the board para o mundo inteiro à medida que os reguladores abraçarem essa norma. A médio e longo prazo, ela será muito próxima da norma europeia tal como ela está hoje. Só não vão ser iguais por um fator. A norma europeia exige dupla materialidade e a norma da IFRS Foundation trata de materialidade financeira ou materialidade simples. Né? Então, nesse ponto, as duas sempre vão estar caminhando com uma determinada diferença lá. Mas elas não competem entre elas. Na verdade, elas são normas complementares ou indutoras daquilo que a gente vai ter no futuro. Jeff, quer fazer algum fechamento? Que nosso tempo aqui esgotou, mas quer fechar aí com as suas considerações finais? Não, claro, eu só ia reforçar para a Vânia que é sempre um prazer ouvi-la. Né? Você foi convidada justamente pela sua experiência e seu conhecimento. Eu só citaria 2 pontos. Tendência. A gente tem que olhar para a Europa, porque na temática sustentabilidade ela traz tendências. Então, coisas que lá já tem lei, aqui não, mas provavelmente em algum momento aqui vai ter também. Então, para ter essa visão e eventualmente se inspirar ou se espelhar. A outra é a questão de atuação além fronteiras, né, cross borders, né, porque às vezes a pessoa fala, não, mas existe uma lei europeia. Aí você fala, mas peraí, você exporta para a Europa? Claro. Você está sujeito. Você é uma subsidiária de uma empresa que opera lá com mais de 1.000 funcionários, fatura milhões de euros, então se aplica, né? Então, conhecer esse arcabouço, né, esse tsunami regulatório é importante, porque é o que vai garantir a própria perenidade do negócio, porque às vezes você não está enxergando, mas você está sim conectado, um fornecedor, um cliente importante seu está conectado, e se você não fizer a sua parte como empresa e se preparar, você vai estar fora do mercado. Perfeito. Com certeza. Vânia, Jeff, muito obrigada pela participação, por esse bate-papo. Nossa, foi super esclarecedor e eu aprendi demais aqui com vocês hoje, então quero agradecer. Eu que agradeço o convite, Protivity. Muito obrigada. Bom. Obrigada, viu? Obrigado, Vânia. Obrigada a todas e a todos, os ouvintes aí, por estarem com a gente aqui.